Olá, meu nome é Danielson e irei apresentar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Na verdade, o nosso grupo irá falar sobre ela. Nós iremos abordar o assunto. Eu, a priori, vou dar uma análise num panorama geral, eu vou falar a parte conceitual, eu vou falar o objeto, tal qual a divisão que será mostrada no próximo slide. A primeira parte, de conceito e objeto, ficará comigo. A parte de competência com o Ilace. A parte de legitimação será do Pedro. Procedimentos da Luísa. Efeito do Marcos. E o exemplo de ação declaratória de constitucionalidade ficará a cargo da Nainê e do Matheus. Então, iniciando aqui, vou trazer a parte conceitual da ADC, vou falar o que ela é e dar um panorama dos quais os meus companheiros irão se aprofundar daqui a pouco. A ação declaratória de constitucionalidade é um instrumento de controle normativo abstrato de constitucionalidade. O que é esse controle normativo abstrato? Tal qual sua denominação diz, a sua função ela leva a uma concentração de decisões que serão encaminhadas para um único tribunal, que nesse caso no Brasil é a nossa Corte Suprema, ou seja, o Supremo Tribunal Federal. E isso daí surgiu no nosso sistema constitucional nacional a partir da representação de inconstitucionalidade. Foi trazida pela Emenda Constitucional número 16 de 1965, mas com o advento agora da Constituição de 88, foram instituídas a ação declaratória de inconstitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão e a ação declaratória de constitucionalidade, que é a que trataremos aqui. A ação declaratória de constitucionalidade, ADC, para simplificar, foi formalizada pela Emenda Constitucional número 3 de 1993. Ela foi apresentada na Constituição, foi formalizada pela Emenda Constitucional que foi feita. Já a ADI, a sua antítese, podemos dizer assim, a ação declaratória de inconstitucionalidade, esta e aquela, ou seja, a ADI e a ADC, são provimentos distintos de uma ação declaratória. A ação declaratória, na verdade, ela pode ser para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal, e a ação declaratória de constitucionalidade, a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, sempre se tratando de atos normativos federais. A ADI genérica, que irá tratar de lei ou ato normativo estadual também. Como podemos ver, o objeto que vai ser base dessa ação declaratória será justamente a lei ou ato normativo federal, sempre em âmbito federal. Um dos objetivos iniciais era deixar mais célere a manifestação do Supremo Tribunal Federal nos casos de controvérsia judicial relevantes acerca da constitucionalidade de lei ou ato normativo, buscando dessa forma declarar a constitucionalidade desta lei ou deste ato. Mas você deve estar se perguntando, poxa, mas a lei não foi construída sobre a ótica constitucional, ela não é presumidamente constitucional? Sim, mas essa pretensão ela é relativa, chamada de iuris tanto. Portanto, por se tratar de presunção relativa, é admitido prova em contrário, podendo declarar, quando for necessário, a inconstitucionalidade da lei. O objetivo da ADC é transformar essa presunção relativa de inconstitucionalidade em uma presunção absoluta de constitucionalidade, não mais se admitindo prova em contrário. Ou seja, quando for julgado pela procedente a ação declaratória de constitucionalidade, essa decisão irá vincular os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, que não mais poderão declarar a inconstitucionalidade desta lei, ou sequer agir em desconformidade com a decisão do STF. Assim, não estaremos mais falando de uma presunção relativa, mas de absoluta. Sintetizando, de um modo geral, o principal objetivo da ação declaratória de constitucionalidade é afastar a insegurança jurídica,
a incerteza sobre a validade ou aplicação de lei ou ato normativo federal, sempre preservando a ordem jurídica constitucional. Ela tem efeito vinculante, erga omnes e ex nunc, ou seja, a partir da sua declaração, dali para frente, ela irá valer. A seguir, o ILAS irá tratar sobre a competência e os demais assim seguirão. Muito obrigado e é isso. Boa tarde. Como já dito pelo meu colega anteriormente, o Danielson, eu vou apresentar a parte da competência e o objetivo, ou como queira chamar de finalidade. Bom, como dito anteriormente, no artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, o órgão competente para apreciar a ação declaratória de constitucionalidade é o STF. Isso é uma coisa básica. Bom, posteriormente o colega Pedro vai apresentar sobre os legitimados, então por aqui eu vou falar de uma forma rasa. Bom, os legitimados que serão explicitados pelo colega, eles ajuizam a DC perante o STF, com um objetivo. Mas qual é esse objetivo? Para que serve a ADC? E se as normas já são constitucionais e os atos normativos federais já nascem constitucionais, como dito pelo Danielson? Bom, como afirma o jurista Pedro Lenza e Bernardo Gonçalves, o problema é justamente esse, a presunção, a qual ela é meramente relativa, ou seja, ela é juris tantum. Nessa linha de pensamento, o que a ADC encontra é que a ADC encontra a sua finalidade. Ela quer transformar a presunção relativa na presunção absoluta, ou como chamada pelos juristas de iure et iure. Para que dessa maneira se acabe a questão da insegurança jurídica e que se pacifique o ordenamento em relação àquela lei, aquele ato. Bom, em outras palavras, o julgada procedente à ADC, a decisão vai se tornar vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Porém, vou deixar um questionamento agora que eu encontrei na doutrina, mais especificamente pelo Pedro Lenza, né, no livro que eu utilizei, que nada impede que o STF futuramente mude o entendimento. Ou seja, nesse caso, os demais tribunais eles teriam que também se curvar a essa nova decisão e assumir um novo entendimento. Aí o questionamento é o seguinte: por que se o STF tem essa prerrogativa de mudar o entendimento com uma nova turma anos depois, como é que a questão irá se pacificar? Se a qualquer momento irá pode-se mudar o entendimento acerca da ADC que já teoricamente teria sido pacificada. Bom, essa é a minha parte e agora vai seguir o Pedro acerca da legitimação. Boa tarde, eu sou o Pedro e eu vou apresentar sobre a legitimação da ação declaratória de constitucionalidade. Primeiramente, o que significa a palavra legitimar? Legitimar significa reconhecer e legitimar, certo? Da legitimidade. No artigo 103 da Constituição Federal, ele expõe quais são as entidades e as pessoas que podem legitimar a ação declaratória de constitucionalidade, sendo eles o presidente da República, os governadores dos estados e do Distrito Federal, que estes são representantes do poder executivo, e essa prerrogativa foi concedida a eles justamente por eles serem do poder executivo e o poder executivo ter a função de nominalmente governar o país, de dirigi-lo. Né? Após eles, nós temos os membros do Poder Legislativo, como a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa e a Câmara Legislativa do Distrito Federal também, que tem essa função dada devido
ao Poder Legislativo ser aquele que cria as normas para a sociedade, cria e regra as normas para regulamentar a sociedade, certo? Além deles, nós temos o Conselho Federal da OAB, que tem essa prerrogativa dada por ser o conselho que rege a atividade da advocacia no país, por isso eles têm essa autoridade. Além deles, nós temos partidos políticos com representação no Senado Federal também, que podem legitimar essa ação. Também temos confederações sindicais e sindicatos com representação nacional, porque os sindicatos eles têm a função de proteger os direitos do trabalhador, certo? E por isso foi dada essa prerrogativa a eles por meio da Constituição. E, por último, mas não menos importante, temos o Procurador-Geral da República, que tem a função de fiscalizar os três poderes, e por isso ele tem essa prerrogativa para legitimar a ação declaratória de constitucionalidade. Aqui nós podemos perceber que esse artigo, todas as figuras, as entidades que podem legitimar a ação declaratória de constitucionalidade, elas possuem o escopo federal. Algo mais, a Louise irá falar sobre os procedimentos. Essa foi a minha parte, obrigado. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o procedimento de ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade. Como já foi falado pelos outros colegas, a ação declaratória de constitucionalidade ela é regulada pela Lei 9.868, de 1999, e como já mencionado pelo Willace, a ADC ela pode ser proposta perante o STF, mas para ela ser proposta, a gente precisa falar do procedimento, como ela precisa ser proposta no STF, de que forma ela deve seguir e como ela é julgada. Então, no primeiro momento, a gente tem que falar sobre quem pode ajuizar uma ação direta de constitucionalidade. Já foi até mencionado pelo Pedro que as pessoas que podem propor uma ação declaratória de constitucionalidade é o presidente da República, é a mesa do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador do Estado ou governador do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal dos Advogados, o partido político com representação pelo Congresso Nacional, e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, são essas pessoas que podem entrar com a ação de declaração de constitucionalidade. Após isso, a gente precisa verificar os requisitos de admissibilidade. Então, o que uma ação declaratória de constitucionalidade, a petição dessa ação, ela precisa ter para ela ser admitida, para ela ser julgada posteriormente. Então, os requisitos da ação declaratória, ela está no artigo 3º da lei, e fala que ela será proposta através de petição, e essa petição, ela tem 3 requisitos. Ela deve conter a lei ou o ato normativo que é objeto do pedido de declaração de constitucionalidade. Essa petição ela tem que conter os fundamentos jurídicos que embasam esse pedido de declaração, e tem que ter o pedido propriamente dito, com as suas fundamentações. A lei ela coloca apenas esses 3 requisitos, mas o STF ele já fixou um entendimento e uma orientação de que existe um 4º requisito. E esse 4º requisito seria a comprovação de controvérsia judicial. O que seria essa comprovação de controvérsia judicial? Essa comprovação é que o autor da ação declaratória ele deve comprovar na petição que existe um conflito de decisões a respeito de lei ou do ato a qual se discute no pedido de declaração. Mas por que esse requisito? Esse requisito ele foi fixado, foi alvo de discussão do STF,
porque se não tivesse um conflito de decisão, se não tivesse esses conflitos de decisões no judiciário, a ação declaratória de constitucionalidade, ela seria apenas um instrumento de consulta. Tipo, se não tem conflito, você sabe que tal lei, tal ato, ele é constitucional e eu vou ali no STF só para confirmar que ele é constitucional mesmo. Então, ele seria um mero ato de consulta. Então, por isso que se exige esse requisito de conflito judicial, porque a existência desse conflito, ele demonstra que existe conflitos a respeito da constitucionalidade de uma lei. E esse conflito, ele gera insegurança jurídica, porque você não sabe se o que está sendo discutido ali é inconstitucional ou é constitucional, e gera incerteza quanto à constitucionalidade de uma norma, porque você não tem um entendimento fixo se ela é constitucional ou não. Então, dessa forma, essa consequência de insegurança e de incerteza enseja a necessidade de uma declaração de constitucionalidade. Aí agora a gente vai falar sobre a instauração do julgamento de ADC. Quando a ADC ela é proposta, o relator ele vai fazer um juízo de admissibilidade, e se essa ADC ela for admitida, ela vai ser encaminhada para o Procurador-Geral da República. E esse procurador, ele deverá emitir um parecer acerca da constitucionalidade dessa lei ou a inconstitucionalidade. Se ela for indeferida, vai caber recurso de agravo acerca dessa decisão de indeferimento. Mas, se ela for admitida, e com posterior emissão do parecer pelo procurador, a petição e esse parecer, ele vai ser encaminhado para 8 ministros, para a instauração do julgamento, para marcar uma data para esse julgamento, e a votação ocorrerá com no mínimo 6 ministros. Além do procedimento mencionado, quando já ocorre a instauração, antes da instauração, o relator ele pode requerer a apresentação de informações adicionais àquilo que consta no pedido da ADC, aquilo que consta na petição. Então, no prazo de 30 dias, ele pode requerer novas informações, contando da data que ele pediu, esse prazo de 30 dias, para verificar a necessidade de esclarecimento de alguma matéria, de circunstância dos fatos que foram apresentados, ou quando houve alguma insuficiência de informação. Então, ele pode designar perito para emissão de algum parecer, ele pode designar uma audiência pública para oitiva de autoridades na matéria, que seria o caso do amicus curiae, né, que é a única forma de intervenção de terceiro admitida na ação declaratória de constitucionalidade. Ele também pode solicitar informações de tribunais superiores, de tribunais federais, para saber como essa lei tem sido aplicada. Então, depois de instaurada o julgamento para ADC, quando for proferida a decisão, para impugnar essa decisão, só cabe embargos de declaração. Dentro da ADC, a gente não admite recurso que tenha como objetivo a modificação dessa decisão. Já, gente. Oi, sou o Marcos, né? E aqui, dadas as considerações pelos colegas, falando sobre conceitos, competência, legitimação, enfim, um procedimento, nós vamos chegar em algum momento do processo da ADC, e nós teremos, então, a sua sentença, a sua decisão, né? Que vai considerar ali aquela lei que está sendo questionada como constitucional ou como inconstitucional, né? Por isso, e daí nós vamos ter os efeitos desse julgamento, desse processo aí perante o STF. Bom, para falar dos efeitos, a gente vai ter que ir lá na Lei 9868 de 99 para fazer uma leitura rápida do artigo 24, que é o artigo que vai dar o direcionamento para a gente quando nós vamos questionar acerca dos efeitos da ADC, né? Aí, numa leitura do artigo 24, o artigo diz o seguinte: proclamada constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória, e proclamada inconstitucionalidade, julgar-se-á a procedente, né, a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. Bom, o artigo assim lendo a prima facie fica um pouco confuso, é um pouco bagunçadinho, né?
mas o artigo basicamente está querendo dizer para a gente sobre o caráter dúplice ou ambivalente da ação declaratória de constitucionalidade, que anda lado a lado ali com a ação declaratória de inconstitucionalidade, né? E o que seria esse caráter dúplice e ambivalente? Seria basicamente que, por meio da ação declaratória de constitucionalidade, se nós tivermos, então, a sua procedência, beleza. A lei, a partir daquele momento, desde a sua vigência, ela é considerada como constitucional, tudo certo com aquela lei, com os atos praticados por meio dela, né? Mas se por meio da ADC nós temos a sua improcedência, essa lei que está sendo questionada vai ser declarada como uma lei inconstitucional, em regra, desde a sua vigência, né? E daí nós temos, então, a desnecessidade de ajuizar uma ADI. Porque se a ADC já declarou que a lei é inconstitucional, não há razão para que o interessado, né, vá propor uma ADI perante o Supremo, já que o artigo 24 já nos traz aqui esse caráter dúplice, né, da decisão que vai ser proferida por meio da ADC. Aí, dito essa premissa, né, eu vou passar agora para algumas considerações doutrinárias acerca dos efeitos, né, dos 3 principais efeitos da ação declaratória de constitucionalidade. E o primeiro efeito, tal qual na ADI, é o efeito erga omnes, ou seja, que a decisão da ação declaratória de constitucionalidade vai ser válida para todos, é um efeito básico que é válido tanto para a ADC quanto para a ADI. E aí o segundo efeito é o efeito vinculante, de que ela vai vincular ali, lembrando que como ela trata, o objeto dela são somente leis federais, né? Ela vai vincular a administração pública federal de maneira geral, né? Não vinculando, desse modo, né, o legislativo. Vai vincular o judiciário, vai vincular ali o administrativo, mas o legislativo não está vinculado a essa decisão. Tudo bem? E aí um terceiro efeito é o efeito ex tunc, né? Que é o efeito de que a lei vai retroagir. Agora, o que são especificamente esses efeitos? O efeito ex tunc diz o seguinte: se a ação declaratória de constitucionalidade considera essa lei constitucional, tudo bem. Aí a regra não vai mudar nada, somente foi uma ação declaratória, pronto, na literalidade, né? Mas se essa lei que está sendo questionada por meio da ação declaratória de constitucionalidade, se essa ADC for improcedente, então automaticamente essa lei que está sendo questionada vai ser considerada como inconstitucional por conta do caráter dúplice ali proposto pelo artigo 24 da Lei 9868 de 99, né? A partir disso, desde então, da vigência dessa lei, nós vamos poder considerar que ela é uma lei inconstitucional e que todos os atos que vieram a partir dela são inconstitucionais também. No entanto, a doutrina, né, o STF também, vão reconhecer 2 exceções para esse caráter, para esse retroagir da lei, né? A exceção é quando, por meio da decisão ali da ADC, nós temos então que essa lei terá um efeito não ex tunc, mas um efeito ex nunc. Por meio do efeito ex nunc, os atos passados desde a vigência até a decisão, até o trânsito em julgado dessa decisão, eles serão considerados como constitucionais, não serão declarados inconstitucionais, né? Mas a partir do trânsito em julgado, em regra geral, o trânsito em julgado, nós teremos então que essa lei será inconstitucional. Aí há a diferença, né, da regra geral, que é do caráter retroativo da lei, né? Outra exceção para o caráter retroativo da lei é o caráter da modificação de efeitos, né? A manipulação de efeitos, como apontado pela doutrina do professor Bernardo Gonçalves, né? Esse caráter de manipulação de efeitos é voltado para o passado, porque quando nós falamos em efeito ex tunc, todos os atos, todo o período, sem exceção, é declarado que essa lei é inconstitucional. Mas falando da manipulação de efeitos, o STF, na decisão, pode falar, beleza, a lei é inconstitucional, mas vamos delimitar um período para sua inconstitucionalidade. Então, uma lei que surgiu em 2010, ela foi declarada inconstitucional em 2012, o STF, na sua decisão, pode declarar o seguinte, pode falar, ok, a lei é inconstitucional, mas ela é inconstitucional entre o período de 2010 até 2005, ou 2005 até 2012, até aqui. E, claro, para efeitos da frente, né? Efeitos depois do trânsito em julgado também. Pode fazer essa delimitação. Então, essas são as exceções
para o efeito ex-tunc, né? Agora, algumas considerações quanto ao efeito vinculante traçado, né, que eu vou traçar aqui, voltando, é sobre qual a diferença de caráter vinculante para caráter erga omnes. Porque quando nós falamos em caráter erga omnes, nós estamos falando da parte dispositiva. Especificamente, essa lei, ela é declarada constitucional ou inconstitucional. Mas quando nós falamos de caráter vinculante, não estamos tratando somente da parte dispositiva da lei, mas também dos fundamentos que levaram a corte, que levaram os ministros a decidirem, então, pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei. E aí, por conta novamente, né, do caráter ambivalente da lei, se ela for declarada inconstitucional por meio da decisão da ADC, outras leis que não, inclusive que não federais, não vamos confundir aqui que objeto com objeto, né? Porque objeto é somente lei federal. Mas outras leis que não federais, mas leis estaduais, poderão também ser declaradas inconstitucionais com base na inconstitucionalidade oriunda da ADC. Então, se uma lei de São Paulo, que tem o mesmo fundamento, já que é o fundamento que vincula, está prejudicando alguém, essa pessoa, por meio de uma reclamação ao STF, pode solicitar também a inconstitucionalidade, né, tal qual realizado por meio da ADC. Então, são esses os efeitos, né, da ADC, basicamente o efeito erga omnes vinculante ex tunc, né, e dito todas as ponderações sobre a lei, sobre conceito, competência, legitimação, até os efeitos, eu vou passar a palavra agora para os colegas, para a Naimê, né, e para o Matheus, que vão traçar alguns exemplos para que a gente possa entender melhor sobre tudo isso que foi dito até agora. Muito obrigado. Então, gente, dando continuidade ao nosso assunto, eu vou citar aqui um exemplo de uma ADC, citando o que foi julgado no dia 20 de agosto de 2008 pelo Supremo Tribunal Federal, a ação declaratória de constitucionalidade número 12, cujo relator foi o senhor ministro Carlos Brito, o advogado foi o senhor Luiz Roberto Barroso, e a parte requerente foi a Associação de Magistrados Brasileiros, AMB, em prol da resolução número 07 de 18 de outubro de 2005 do Conselho Nacional de Justiça. Esse ato normativo era responsável por ditar o exercício de cargos, empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e servidores ocupantes de cargos de direção e assessoramento no âmbito dos órgãos do judiciário. Para a gente entender essa questão, a gente tem que olhar primeiro para a emenda da ação. Pois bem, no texto da emenda, a requerente ela vai seguir alegando que o que está disposto no ato normativo do CNJ não atenta contra os atos de prover ou desprover cargos em comissão e funções de confiança, e que essas restrições elas são condizentes com as regras que já estão lá listadas na Constituição Federal e também condizentes com os seus princípios basilares, aqueles, por exemplo, dispostos no artigo 37, que correspondem à impessoalidade, à moralidade, à eficiência e também à igualdade. Além disso, a Associação de Magistrados Brasileiros, ela vai pontuar que discorda do posicionamento de que o Conselho Nacional de Justiça ele esteja transgredindo o princípio da separação dos três poderes e o princípio federativo com relação ao judiciário, ou seja, como se o judiciário estivesse sendo sujeitado, e esse poder estivesse sendo sujeitado pelos dois poderes da República, né, pelo Legislativo e pelo Executivo, e vai ressaltar que a Constituição ela concede aos Estados-membros a competência de organizar sua própria justiça, ao mesmo tempo que a própria Constituição também vai definir os limites para essa organização, expressos tanto no caput do 125, do artigo 125, quanto do artigo 37. Com relação a essa ADC número 12, ela foi julgada procedente, ela foi sendo incorporada no entendimento de acordo com a Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo direção, dos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 2º da resolução que é objeto dessa ação. Cabe dizer também que a sessão foi presidida pelo senhor ministro Gilmar Mendes e por unanimidade dos votos todos eles acordaram em julgar pela procedência da ADC, e a decisão foi votada de efeito vinculante, foi dotada de efeito vinculante nos termos da Lei 9868 de 99, que foi citado pelo nosso colega Marcos anteriormente. Agora eu vou mencionar aqui, vou dar uma pincelada básica nos votos de alguns dos ministros, e a NEMER vai dar continuidade aos demais votos. Vou começar aqui pelo que foi o ministro relator, que foi o ministro Carlos Brito. Ele vai abrir seu voto relembrando do exame que fora dado à matéria, desde quando foi deferido, lá em 2006, em fevereiro de 2006, ele vai reconhecer a legitimidade ativa da Associação dos Magistrados do Brasil para propor a ADC
por se tratar tanto de uma entidade de classe, de âmbito nacional, e também por ter vínculo objetivo entre as finalidades dela e o conteúdo do ato normativo que foi objeto da ação. Eis então ele volta pela procedência do julgado. Já o ministro Menezes de Direito, ele levanta questões em discussão. A primeira é o fato da edição do ato normativo emanar formalmente do Poder Legislativo, gerando aí uma interferência de um poder sobre o outro. Ele também vai seguir dizendo que o CNJ possui competência administrativa e, portanto, ele não vai poder assumir atividade jurisdicional. E também sobre a interpretação do disposto, o ministro ele não vai ver necessidade de utilizar interpretação conforme. Ele vai ressaltar que esse recurso só deve ser utilizado quando, de fato, a ausência se fizer necessária para o cumprimento da regra compatível com a Constituição de 88. Logo mais, a ministra Carmen Lúcia ela vai abrir o voto declarando sua concordância com o relator, ou seja, ela vai seguir o voto do senhor ministro Carlos Brito, e também com os termos da inicial. Ela vai esclarecer que a chefia ela pode ser intermediária na diretiva. Pode ser uma chefia administrativa, ou seja, não dirige, mas a direção já inclui a chefia. Essas foram as falas dela, além de também de reconhecer que o CNJ ele detém competência de zelar pelo cumprimento do artigo 37 da Constituição e de apreciar a validade dos atos normativos praticados pelo judiciário, ou seja, ele tem a competência jurisdicional, nesse caso. E lembrando também que o CNJ ele não compõe nenhum dos três poderes da República, ele é um órgão, ele é uma entidade autônoma aos três órgãos. O Marco Aurélio ele vai discordar do posicionamento dos demais ministros. Ele, antes disso, reconhece a legitimidade da MB como legitimativo e a sua pertinência temática. Ele vai lembrar que a Corte ela consignou que o ato editado pelo CNJ é um ato normativo abstrato autônomo e, portanto, tendo assim a competência legiferante, concluir pela constitucionalidade, mas discordou também, como eu falei antes, do posicionamento dos demais ministros, ou seja, sem interpretação conforme, ou seja, ele foi no mesmo entendimento do senhor ministro Menezes de Direito. E, por fim, você está aqui o voto do Ricardo Lewandowski, que ele afirma que o CNJ nada fez do que regulamentar, no âmbito do Poder Judiciário, aquilo que está no artigo 37 do caput da Constituição Federal, e que ele não extrapolou sua competência, acompanhando, assim, o voto do relator. Essa foi, então, a minha fala. Olá, eu sou a Naimê e a seguir eu vou falar brevemente acerca do voto do senhor ministro Eros Grau. Então, basicamente, o ministro ele vai acompanhar o relator Carlos Ares Brito. E também, logo em seguida, ele vai tecer elogios à sustentação feita pelo professor Barroso. Logo em seguida, nós temos o voto do ministro César Peluso. Ele, assim como a maioria, vai acompanhar a decisão do relator e também concorda com a inclusão da palavra chefia, porque na resolução só se fala em servidor investido de cargo de direção ou de assessoramento, não cita a palavra chefia. Mas no inciso 5º do artigo 37 da Constituição, nós temos a palavra chefia citada. Então, ele acredita que é necessário a inclusão. Logo em seguida, nesse momento, eu vou falar a respeito do voto do ministro Celso de Mello. Esse é o voto mais extenso na ação, presente na ADC 12. Então, eu vou falar de uma maneira mais minuciosa e com detalhes. O Celso de Mello, primeiramente, ele vai reafirmar o teor do seu voto que ele proferiu no julgamento do pedido de medida cautelar que houve e que foi acolhido. Ele reitera os fundamentos que o levaram a proferir aquela decisão. Primeiramente, ele diz entender o Conselho Nacional de Justiça como completamente competente para formular a referida resolução. E, além disso, ele vai dizer que que a resolução em questão ela vai traduzir de uma maneira direta o que dispõe na Constituição, né? E também ele vai discorrer sobre o princípio constitucional da moralidade administrativa. Esse princípio ele vai reger de uma maneira estrita o exercício do poder do Estado e de seus agentes. Dessa forma, ele legitima o controle de todos os atos do poder público que transgridam os valores éticos que devem guiar a atuação do poder público, sem importar a instância do poder e tudo mais.
Porém, Celso de Mello ele vai divergir do relator no que tange a uma ocorrência da transgressão da separação dos poderes e ao princípio federativo. Para ele, não há uma transgressão nesse princípio, porque, como ele já disse anteriormente, o Conselho Nacional de Justiça ele possui um controle legítimo da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário, ou seja, ele detém esse poder, ele pode... ele tem essa prerrogativa, né? De acordo com ele, ao manter a resolução de número 7, a Suprema Corte, ela nada mais faz do que preservar a força normativa da Constituição da República. Força essa que a integridade, eficácia e aplicabilidade não pode ser violada de maneira alguma. Em suma, assim, em resumo, o ministro Celso de Mello, ele considerou adequada a decisão da Suprema Corte, porque, para ele, agora eu vou parafrasear uma frase dele, quem tem o poder e a força do Estado em suas mãos não tem o direito de exercer em seu próprio benefício ou no benefício de seus parentes ou cônjuges ou companheiros, a autoridade que lhe é conferida pelas leis dessa República. Logo em seguida, nós temos o voto do ministro Gilmar Mendes, que preside, né, essa sessão, e ele, assim como os demais, ele vai acompanhar o voto do ministro Aires Brito. E vai tecer extensos elogios ao voto dele, diz que é um voto brilhante e tudo mais. Porém, ele também diz que ele compreende as razões colocadas pelo ministro Menezes de Direito e o Marco Aurélio, mas ele não concorda. Ele também acha que deve ser concedida a interpretação da Constituição em relação ao termo chefia. Sendo assim, por unanimidade, a ação declaratória ela foi julgada procedente e, pela maioria dos votos, foi considerada a interpretação conforme a Constituição para deduzir a função de chefia dentro do substantivo de direção, que está presente nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 2 da referida resolução. Sendo tidos como vencidos os ministros Menezes de Direito e Marco Aurélio. Ainda, como já foi citado pelo Matheus, essa decisão ela foi revestida de um efeito vinculante, na forma da Lei 9.868 de 99. Agora eu vou falar um pouco do que disse Mozart Valladares Pires. Ele diz que essa decisão do Supremo mudou uma cultura paternalista que há muitos anos vigorava no Estado brasileiro. Essa cultura, ela privilegiava aqueles que tinham influência pelo vínculo de parentesco. Então, essa decisão é muito importante para acabar com essa cultura. O resultado dessa decisão, ele vai ser uma qualificação muito mais intensa do serviço público. Agora, porque está valorizando não só o grau de parentesco, mas sim a capacidade de seus servidores. É um marco para o país, com certeza é um marco, porque agora todo cidadão ele tem o direito ao acesso do serviço público por meio do seu mérito, e não por meio do seu grau de parentesco ou influência, entendeu? E essa é a minha fala, é assim que eu encerro, e muito obrigada pela atenção. Boa!